Fala, meus budocas, vocês estão Trunks? O Kazaki na área e hoje eu tô aqui pra fazer uma adaptação em vídeo de alguns posts que eu já cheguei a fazer sobre o Goku ser ou não um bom pai para o Gohan, muito por conta de uma recente cena que a gente teve, no episódio 7 de Dragon Ball Daima, que eu vou até mostrar a ceninha primeiro pra vocês terem um bom contexto, que levantou novamente essa questão sobre se o Goku é ou não um bom pai, né? Eu até fiz um videozinho aqui pro TikTok e tem a ceninha aqui, ó. マジで本当は大人だって思えないね。よく子供を育てられたよ。あんま育ててねえけどな。 Então, ou seja, o Goku, ele, né, em resposta a Pandy ali, que não acredita que... ele não parece, né, ter a postura de um pai, ele parece ser muito infantilzão, e aí o próprio Goku fala, eu não participei tanto, né, na criação dos meus filhos, eu não criei eles tanto, e isso levantou uma discussão polêmica, e aí para aproveitar, né, esse hype dessas coisas, que eu até comentei bastante nas redes sociais e nesse vídeo do TikTok, eu quero trazer uma versão mais longa, também aproveitando para adaptar esse texto, né, que primeiro eu fiz em 28 de janeiro de 2020, essa versão lá pro Facebook, né, que é o que faz o Goku ser, em minha visão, um bom pai para o Gohan. E aí, pouco mais de 2 anos depois, né, no dia 25 de maio de 2022, eu fiz essa versão em thread lá pro Twitter, né, agora X, chamado de X, e eu quero trazer agora também essa adaptação em vídeo, lendo tudo isso, né, que ficou bem mais completinho, com várias imagens, então bora lá. Afinal, Goku foi ou não um bom pai para o Gohan? Esse talvez seja o assunto mais discutido pelo fandom de Dragon Ball, só que, ao meu ver, sempre da pior maneira possível. Portanto, me sigam em mais essa thread, né, agora adaptada em vídeo, enquanto eu destrincho esse assunto bastante delicado. Bora lá! Acho importante deixar claro que a ideia do que configura um bom pai é bastante subjetiva, então o que eu farei é analisar trechos específicos da obra original para expor o porquê de eu achar que isso e aquilo fazem com que o Goku seja um bom pai para o Gohan. E vai lembrar que é para o Gohan especificamente, porque no caso do Goten, ele ficou 7 anos morto, ele ficou um bom tempo afastado ali, e aí pelo pouco que a gente vê ali no Super, ele se dá bem, né, se entrosa bem com o Goten, que o Goten parece amar ele bastante, mas não dá pra ver muito do papel de um pai, né, para o Goten, como a gente consegue ver bem mais para o Gohan, principalmente no mangá original, né. Ó, então... voltando aqui, o Goku prometeu se casar com Tite sem entender direito o conceito de casamento. E mesmo quando descobriu, ele resolveu cumprir essa promessa, demonstrando ser alguém que valoriza os sentimentos dos outros. E conviveu com ela, isolado nas montanhas, por 5 anos, né? E aqui eu até coloquei a ceninha de que, ainda na inocência, o Goku ele aceitou se casar com a Tite, né? Sem entender direito. E aí, quando a Tite foi cobrar ele anos depois... apesar de só ali ele entender o que era o conceito de casamento, ele falou, tudo bem, eu fiz uma promessa com você, então eu vou cumprir essa promessa, demonstrando que o Goku é alguém que se importa, né, com os sentimentos dos outros. Então, apesar de ele não ter nenhuma atração pela Tite, nem conhecer ela direito, né, ficou muitos anos afastado ali dela, como ele prometeu, ele ia cumprir, e ele fez isso, né, demonstrando que ele honra as promessas dele. E aí, nesse tempo, tiveram um filho e, provavelmente por viverem num ambiente bem recluso, possuíam uma ligação mais próxima, com o Goku acatando os caprichos da esposa, que incluíam até mesmo o não treinamento do Gohan, com ele respeitando isso e parecendo até mesmo ter deixado de treinar, né? E aí até eu deixei ali o trecho do mangá original, com a tradução profissional da Panini, né? Em que o Goku fala que vê potencial no filho, mas a Tite fica brava quando ele tenta treinar o Gohan, então ele... né, não treinou, tanto que o Gohan era muito tímido, né, era muito medroso, né, e o próprio Goku ele parecia não tá treinando muito, então ele tava obedecendo a esposa, que mudou a sua percepção das coisas, né, porque é um negócio complicado, né, a Tite casa com o maior artista marcial da Terra e aos poucos parece que não foi respeitando mais a grande paixão do marido, que poderia até se tornar uma profissão, mas acabou nunca se tornando, né, e aí ela, não, agora o meu filho vai focar totalmente em estudo, e aí você também não pode nem ensinar as artes marciais para ele, talvez como algo recreativo, né? Poderia pelo menos tentar manter esse equilíbrio de ele estuda bastante, porque é importante o estudo, claro, mas também é importante fazer exercícios, né? Se exercitar ali, treinar um pouco de artes marciais, até para autodefesa, poderia ter esse equilíbrio, mas na visão da Tite, não, né? E o Goku não conseguiu treinar o filho. Ou seja, o Goku era um marido obediente e um pai presente, e dos frutos disso sabemos que ele escolheu o nome do seu filho, nomeando com base no nome do avô adotivo, e até mesmo lhe deu a esfera de 4 estrelas, que é o objeto de maior valor que possuía. Né? Ou seja, com essas duas coisas dá pra ver que o Toriyama ali, ele parecia não ter ainda essa visão de que o Goku ele era
não só um mau pai, mas não ligava pra família. Se ela via eles como amigos ali, não se importava de ficar muito tempo longe. Porque, pô, o Goku deu o nome do falecido avô pro garoto, demonstrando, né, uma conexão mais íntima ali, mais pessoal, né, um carinho, assim como deu a esfera de 4 estrelas pra ele, né? Ou seja, um objeto ali que tinha uma forte ligação com o Goku, tanto que ele não queria deixar nem a Bulma tocar na esfera lá no começo da obra, né? Então, essas duas pequenas coisas demonstravam essa maior intimidade entre o Goku e o Gohan, apesar de o Goku continuar ainda sendo esse personagem mais mente aberta, né, mais extrovertido, que meio que vê todos como iguais, né, não tem essa grande ligação íntima ali com a esposa, com o filho, mas ainda assim dava pra ver que é um pouco mais do que puramente amigos, né. Eu falo aqui, ó, penso que para aquela jovem criaturinha, a figura de Goku deveria ser ótima, já que o Gohan possuía uma mãe bastante rígida que parecia forçá-lo a estudar além do necessário para alguém da sua idade, né? E isso é algo que vale ser reforçado. Apesar de a gente ver um pouco mais disso em fillers, ainda dava muito a entender, por alguns trechos do mangá original, que a Titi, até por ser meio caipira assim, não entendendo exatamente as coisas, ela entendia que o estudo era necessário pro filho, mas ainda assim forçava demais muito estudo para ele. Sendo que a gente sabe que uma criança ali de 4, 5 anos tá aprendendo coisas bem básicas, tem que ir aos poucos para não sobrecarregar a criança, né? E a Titi acabou abusando um pouco disso. Ou seja, a figura do Goku seria boa porque também seria alguém com quem ele conseguiria conversar mais numa boa, ali brincar, né? Passear ali pela floresta, poderia aprender a caçar os animais, né? Não exatamente forçar ele a caçar um animal muito poderoso, mas pescar, né? Atividades mais recreativas que o Goku ele poderia fazer esse equilíbrio, né? A Titi ajuda ali mais na parte do intelecto, no estudo, e o Goku mais na parte de fazer exercício, né? De brincar ali na natureza e tudo mais. Então poderia funcionar, mas ao que tudo dá a entender, a Titi era muito mão de ferro ali, não deixava o Gohan interagir, por isso que ele ficou muito tímido, muito medroso, né? Portanto, até o Piccolo forçar ele, né? Vai falar, além disso, ao viver isolado nas montanhas, com uma figura materna tão super protetora, que provavelmente não deixava brincar com os animais e se sentir livre, como parecia ser o caso do Goku com o seu avô adotivo, né, o Son Gohan, Gohan se desenvolveu como alguém bem tímido, bem diferente de seu pai, né? Até aqui, sem os conflitos que surgiam do espaço, para o Gohan, o Goku deveria ser como um porto seguro, já que o seu pai realmente o tratava como uma criança, conversando de maneira mais gentil, e apesar de ver potencial nele para os combates, nunca exatamente o forçou a isso. Que é outra coisa que vale lembrar, quem o forçou primeiro às artes marciais, pela necessidade, foi o Piccolo, e aí depois o Gohan ganhou um pouco de gosto por isso, e começou a gostar de treinar com o pai e com o Piccolo. Então o Goku, ele não era uma figura tóxica, né, para o garoto, ele simplesmente respeitava ali o desejo da esposa, não treinava o Gohan e parecia interagir bem com o Gohan, né, então até surgir essas necessidades de ter que lutar com o Raditz e acabou ficando ausente porque morreu, né, protegendo o filho e tudo mais, o Goku parecia ser uma boa figura pro filho. Então os problemas vieram, Goku precisou se sacrificar para derrotar o Raditz e Gohan foi jogado numa situação complicada, onde pela primeira vez ele não teria a presença de seus pais para lhe auxiliarem em tudo. O Gohan precisava amadurecer naquela situação, mas mesmo possuindo um imenso poder oculto, os métodos de Piccolo foram exageradamente agressivos para alguém tão jovem como ele, né? Como seria de senso comum a qualquer um da nossa sociedade desenvolvida. Ou seja, por mais que fosse a necessidade, o Piccolo, até por ser quem era, né? Ele não sabia lidar com uma criança e tudo mais, e pela necessidade ali de ter que treinar ele, forçou além da conta, né? Por sorte, o Gohan, por ter todo esse potencial e tudo mais, ele conseguiu aguentar os treinos duros do Piccolo, mas ninguém nega que no começo o Piccolo pegou muito pesado com o Gohan, né? E, ó, claro, Piccolo estava de olho no garoto, mas ainda deixou-o entrar em situações bastante perigosas, onde só saiu ileso por conta da manifestação dos seus poderes na hora H. Tanto que tem até a parte que o Gohan é perseguido, né, pelo dinossauro, o Piccolo não faz nada, deixa o moleque se virar ali, e se não fosse pela manifestação dos poderes ali do Gohan, ele teria morrido. Ou seja, ele mesmo disse que o estava testando para ver se sobrevivia às provações e mereceria ser treinado por ele. Só o vemos ajudar com alimentação uma vez, e depois com roupas e uma espada, nada mais e nada menos. Ou seja, ao que dá a entender, o Piccolo não ficou o tempo todo ali de babá, protegendo ele de qualquer perigo, alimentando ele certinho, né, protegendo ele do frio e tudo mais. Não, ele ajudou um básico ali, porque ele tava vendo que o moleque não conseguia se virar, né, e faz sentido, ele não conseguia se virar logo de imediato, mas depois já tem um corte ali, o Gohan já aprendeu na marra a se virar, né, e aí as coisas fluíram um pouco melhor. E ainda assim, ele só foi treinar ele depois de 6 meses. O Piccolo gastou todo esse tempo só pro Gohan amadurecer, e aí conseguiu treinar ele por cerca de 5 meses, porque os Saiyajins chegaram mais cedo.
Ó, todo o resto se centrava em deixá-lo sobreviver e, caso desse certo, ele o espancaria todo dia e o faria aprender na marra os preceitos das artes marciais e como utilizar melhor os seus poderes. A relação que se criou ali aos poucos foi de respeito, com o Gohan aprendendo as duras realidades e se motivando para ajudar a todos, enquanto o Piccolo, pela primeira vez, tinha ao seu lado alguém que não o temia, mas que demonstrava respeito e admiração. E aí tem até esse trechinho aqui que eles conversam, né? Aí dá pra ver o Gohan ali tudo machucado dos treinos e tudo mais, mas aos pouquinhos eles foram se entendendo, né? Foram criando essa admiração e respeito. Pela primeira vez, o Piccolo tinha um amigo, e por mais que isso seja muito bonito, a forma com que ele lidava com o Gohan, ainda uma criança de 5 anos, continuava sendo bastante inadequada, né? Colocando muita pressão nele e tudo mais, né? Como eu destaquei aqui, ele fala que tá com medo, ele fala, pô, seu pirralho me mata, você tem que ajudar a gente contra o Nappa, você não pode ficar com medo agora, né? Ou seja, é algo que a gente nem vê na parte do Goku, que sempre tratou o Gohan mais como uma criança mesmo. Ó, vemos um claro exemplo disso quando ele o joga na situação de ter que dar o golpe final no Nappa. Aqui o garoto viu massacrar diversos guerreiros e, após não conseguir por medo, o Piccolo lhe culpa e demonstra desprezo pelo garoto. Apesar de colocar cenas do anime aqui, tem isso também no mangá, né? Ele até fala, covardes deveriam sumir, eu estou desapontado com você, que eu acreditei em você, treinei você e você agora tá com medo aqui. Sendo que, por ser a primeira batalha do garoto e já ser jogado nessa situação absurda contra o Nappa, que tava massacrando vários adultos ali, é entendível o medo do Gohan. Só que o Piccolo, infelizmente, por mais que já gostasse do garoto, não tinha o tato pra saber lidar com ele, ainda uma criança de 5 anos, né? Mesmo após toda essa convivência, né, o Piccolo não compreendia totalmente a mentalidade do Gohan, muito menos o tratava como um filho, não tendo a paciência para compreender os medos do garoto, querendo que ele fosse tão forte quanto necessário. É claro que dá pra dizer que ele queria o melhor pro Gohan, que ele fosse mais forte, mais seguro de si, mas entre desejar e forçar isso a uma pessoa, existe uma questão de respeito e compreensão que se vê muito na figura ideal de um bom pai ou um bom professor, né? Ou seja, nem como um bom professor, um bom tutor o Piccolo estava sendo, porque ele estava se excedendo em alguns momento, né, chamando o Gohan de muito infantil e tudo mais. E curiosamente, só vemos isso por parte do Goku ao longo da obra. O vemos elogiar o grande crescimento do Gohan quando ele volta do outro mundo e o salva, né, vai lembrar que o Goku, né, também salvou várias vezes o filho, e o vemos prometer levá-lo para pescar como uma forma de dar esperanças ao garoto de que tudo daria certo. Ou seja, esse ato singelo de fazer uma promessa, ele falar, não, depois a gente vai pescar, né, e tanto que ele tentou tirar o Gohan do campo de batalha, falou, confia no seu pai, depois a gente vai pescar e tudo mais. São coisas sutis e singelas ali, mas demonstra essa boa caracterização do Goku como um pai, né, como um adulto ali que tá tentando reconfortar o filho, essa criança que tá em medo e tudo mais. Então, olha que legal, né, essa sutileza que tinha ali na caracterização do Goku pelo Toriyama antigamente, que depois acabou se perdendo na obra mais moderna. Mesmo na situação ao fim da luta com o Vegeta, em que o Goku tentou convencer o filho a enfrentar o inimigo para ganhar em tempo e executar a Genkidama, o Goku ainda dialogou com ele de forma mais cuidadosa, tentando incentivar o garoto a acreditar que poderia sim ser de grande ajuda. Vimos que a figura de Goku não era tóxica para o Gohan e que Tite e Piccolo, embora quisessem o bem dele, faziam isso através de métodos nada saudáveis, né? A Tite forçando muito o estudo e o Piccolo forçando ele em situações muito perigosas para forçar ele a amadurecer e agir ali na situação. Mas como o Gohan se sentia em relação ao seu pai? Será que dá pra dizer que o Goku é um mau pai se o Gohan não demonstrava desprezo por ele? Vale sempre levar isso em consideração, né? Desde o começo, vemos ele se importando com o Goku, atacando o Raditz para ajudar o pai em apuros, defendendo a sua honra quando o Nappa chamou o Goku de covarde, né? Demonstrando grande felicidade ao reencontrar o Goku e prometendo irem pescar, etc. Ou seja, em todas essas instâncias, o Gohan demonstrava gostar muito do pai. Queria defender o pai quando estava em apuros, né? Queria defender a honra do pai quando foi xingado, ficou feliz quando o pai prometeu ir pescar com ele, dando esperança e tudo mais. Ou seja, tudo isso demonstrava uma relação legal. Porque, de novo, a gente pode falar, realmente o Goku acabou ficando ausente por muito tempo, apesar de que sempre por mortes que envolviam proteger o próprio filho ou a Terra, né? E tem esse problema que ele não se portava com os estudos, né? Até pela criação do Goku, vivendo ali mais no mato e tudo mais. Mas, no geral, a relação deles, né? O convívio ali, os aprendizados, o Goku ser essa figura de respeito e admiração pelo filho, dá pra entender que ele era uma boa figura, né? Ao seu próprio modo, apesar de ter os seus defeitos, ele demonstrava ser uma boa figura pro Gohan. Aqui, ó, ainda Mixei, Gohan demonstrou admiração pela figura de Goku como um guerreiro, provavelmente após ter tido mais contato com esse lado do pai que não esteve presente em sua vida até pouco tempo, né? Ou seja, até pouco tempo o Gohan não sabia o quão forte o Goku é, né?
Ele não tinha essa admiração pela figura do Goku como um guerreiro, mas após aprender mais sobre isso, ele até fala, né, eu sou o filho de Son Goku, né, eu não vou deixar que alguém como você me vença, você não vai me derrotar. Ou seja, ele não falou tipo, eu sou o pupilo, né, o número 1 de Piccolo, e por isso eu vou conseguir te vencer. Não, ele falava, você não vai conseguir me vencer porque eu sou o filho de Son Goku. Isso demonstrava também a admiração do Gohan pelo pai. Mesmo o Gohan tendo aprendido todas as bases das artes marciais com o Piccolo, quem ele mais demonstrava admirar como guerreiro era o seu verdadeiro pai, e quem parecia mais lhe trazer segurança e esperanças era o Goku. Outra coisa que reforça, né, a boa ligação entre eles. Piccolo lhe era muito importante, claro, e Gohan chegou a dizer que o respeitava tanto quanto o seu pai, mas as figuras deles para o Gohan eram claramente diferentes. Ou seja, havia respeito, mas quem ele sempre tratou como pai, né, e tinha até mais admiração como guerreiro, sempre foi o Goku. É coisa que muita gente não lembra. Após todas essas confusões da saga Frieza, temos um Gohan muito mais maduro, voltando a seu cotidiano de estudos, só que agora sem o pai presente, pois Goku decidiu se ausentar por, naquele momento, uma razão misteriosa. Esse é o ponto em que mais podemos julgar a atitude do Goku ao decidir pela primeira vez ficar longe da sua família por um motivo aparentemente egoísta, querer aprender uma nova técnica, né? Mesmo que a família da Tite não pareça passar por dificuldades financeiras até a Saga Buu, e o Gohan seja agora mais maduro do que uma criança da sua idade, a figura de um pai é algo importante em todo o desenvolvimento de uma criança, né? Ou seja, nesse ponto eu reforço que sim, essa parte que o Goku ficou ausente não porque ele estava morto, mas por um motivo que parecia egoísta, é a primeira instância ali que a gente pode julgar como uma atitude do Goku que talvez não seja adequada para um pai, né? Tanto que o próprio Gohan fica preocupado com o pai. Eu até falo, e em questão sentimental não é legal deixá-lo na dúvida sobre o seu retorno. Eu penso até que o Sr. Kaiô poderia ter ajudado nesse quesito, possibilitando o Goku a se comunicar com o Gohan de tempos em tempos para motivar ele a viver com felicidade enquanto não retornava. Mas sempre deixando claro, eu vou retornar e tudo mais, não deixando essa dúvida no Gohan. Ou seja, aí foi realmente uma questão mais questionável que talvez ali o Toriyama já estava alterando um pouco como ele viu o Goku, né? Contudo, isso não aconteceu, e acredito que o importante seja focar na análise aqui da intenção do Goku em aprender o teletransporte, em detrimento de voltar a conviver com sua família. Né? Já se perguntaram por que ele decidiu aprender essa técnica do teletransporte? A obra nunca nos deixa claro, mas se pararmos para analisar os contextos anteriores envolvendo a chegada do Goku ao campo de batalha, parece fazer sentido ele ter se esforçado tanto em aprender essa única habilidade. O Goku deve ter valorizado o teletransporte por conta de estar sempre chegando atrasado ao campo de batalha, não conseguindo salvar seus amigos a tempo. Vimos isso desde o Dragon Ball clássico, onde ele demorava para chegar nos locais e, por pura sorte, salvava os amigos no último instante, né? Ou seja, a gente teve aqui a parte do Tenshinhan, depois, né, ali no Nappa, né, que ele chega bem em cima da hora, mas ainda assim ter o teletransporte ia ajudar bastante ele nisso. E aí até falam, né? Só que essa sorte tinha acabado há algum tempo. Como vimos quando ele demorou muito pra ir e voltar do caminho da serpente, não pôde salvar a maioria de ser morta por Nappa. Assim como ele levou muito tempo pra ir até Namekusei e ajudar os amigos. Eu mostro aqui, né, toda a situação, ele chega, o Piccolo já tinha morrido, aí quando ele chega na Namekusei o Gohan já tinha sido espancado e tudo mais. Ou mesmo o fato de que ele não tinha como se salvar da explosão de um planeta se não fosse a sorte de ter encontrado uma nave das tropas Ginyu no último instante. Aprender esse tipo de técnica o faria ter uma vantagem tremenda. E vai lembrar que o teletransporte não é uma técnica para deixar o Goku mais forte, ele é uma técnica para ajudar ele a salvar os outros. Ou seja, foi um pensamento altruísta do Goku. Ele escolheu essa técnica justamente para ajudar ele na locomoção e poder salvar os outros. E vimos vários exemplos disso de sua boa utilização na Saga Cell, onde por conta dela, né, pôde salvar os amigos de enrascadas, buscar um novo Kami-sama pra Terra, trazendo de volta as esferas do dragão, e no fim das contas pôde até salvar todos da explosão de Cell, né, que aí leva ao sacrifício dele, né, no fim da Saga Cell. Claro, são apenas conjecturas minhas, mas eu acredito que existam boas bases para interpretarmos a intenção do Goku aqui em aprender o teletransporte como tendo sido altruísta, validando o sacrifício que fez em ter de ficar mais ou menos ali um ano longe da sua família e amigos por um tempo, né? Que é, pela conta ali, dá mais ou menos um ano. Tem uma continha meio feita errada ali no anime, que dá a entender que foram 2 anos, mas na verdade foram um ano se você levar em conta o mangá original. Ou seja, sabendo que a família estava vivendo em paz na Terra, né, e o Goku sabendo desse déficit ali que ele tinha de não estar conseguindo chegar a tempo, apesar de, sim, ter seus problemas dele ter ficado longe da família, como foi mais ou menos um ano e foi para aprender uma técnica que salvaria geral, dá para entender a atitude do Goku como altruísta, em vez de ser egoísta, em vez de ser só, eu tô me divertindo aqui treinando e não tô nem aí de ficar longe da minha família. Ao que tudo dá a entender, ele teve uma boa desculpa para isso.
Mas falando do começo da saga dos androides, temos o Goku pedindo a permissão de Tite para treinar o Gohan. A sua esposa nega totalmente, com argumentos até contraditórios, fazendo até o Gohan fazer uma cara de "é sério isso?". Mas depois de um tempo eles entram num acordo e o Gohan passa a treinar com seu pai e Piccolo por 3 anos, voltando novamente a conviver com sua família. Aí sobre argumentos contraditórios o que eu falo é, o Goku fala, ó, vai chegar essa galera aqui, a gente precisa treinar, o Gohan tem grande potencial, quero que ele treine comigo. E aí a Tite, não, o Gohan tá atrasado, né? E ela sempre compara com os outros, comparado com os garotos da sua idade, ele já tá muito atrasado. Não sei como, né? Sendo que ele estudava coisas muito avançadas. E aí o Goku fala, pô, mas você tá valorizando mais o estudo do Gohan do que a proteção da Terra? E ela, sim, sendo que não faz sentido, porque se a Terra não for protegida, não tem mais vida, não tem mais como o Gohan estudar. Então, apesar de dar pra entender, claro, a preocupação da esposa ali com os estudos, era novamente uma situação de urgência que precisava que o Gohan treinasse. E ainda assim, se o Gohan não gostasse de treinar e ele sentisse que ele está sendo forçado pelo pai, ele mesmo poderia falar, ó, pai, eu não quero treinar, né, eu preciso estudar, é o que eu quero, realmente é o meu grande sonho. Mas não, até o próprio Gohan ficava meio bobo ali de ver o quanto que a mãe dele estava sendo irracional ali, não entendendo a situação, né. Então, mas tudo, claro, bastante comédia por parte do Toriyama, então nunca foi algo a se levado tão a sério assim. E ainda assim eu sinto que o próprio Toriyama ali poderia ter falado, pô, mas vale lembrar que o Goku, como ele aprendeu o treino lá do Mestre Kami, sabia a importância de também descansar e tudo mais, poderia ele ter falado, ó, então a gente vai, o que eu preciso é casar o treino com os estudos. Então ele vai ter que treinar bastante aqui pra ajudar a gente, mas ele também vai poder descansar, vai ter o tempo ali de recreação, pra brincar, pra pescar, pra se divertir junto com o pai e o Piccolo. E aí talvez sobre um tempo ali pra ele treinar, pra ele não ficar totalmente pra trás, né? Então acaba que o Toriyama ele força um pouco a mão ali pra rolar essa comédia exagerada. Aqui, ó. E esse é um ponto importante para entendermos a relação que o Gohan possui com as artes marciais, demonstrando prazer em praticá-las, não se importando de ficar atrasado nos estudos, entendendo a importância dos treinos e da proteção do seu planeta, né? Aqui eu até ressalto ali que quando o Goku chama o Piccolo para treinar com o Gohan, o Piccolo acha que é uma ótima ideia, e o Gohan demonstra ali, né, apesar de ser um quadro meio pequenininho, ele demonstra estar feliz, pô, vou poder treinar com o Sr. Piccolo e com o meu pai, que da hora. Ele nunca demonstrou estar sendo realmente empurrado forçadamente essas coisas. E aqui até tem a parte, né, quando o Goku fala, vamos lutar pra que o futuro seja de paz, e aí o Gohan levanta o braço, parecia animado, né, ou seja, essas coisas que são sutis, mas são importantes, né, demonstram que o Gohan gostava, né, de praticar as artes marciais. E claro, aqui eu até coloco uma cena filler, mas também demonstra a interpretação que os próprios roteiristas da Toei tinham do Gohan original. Ou seja, eram pessoas ali que estudavam o mangá original pra poder fazer a adaptação, e eles entendiam a partir do mangá original que o Gohan gostava de lutar. Não tinha essa percepção de que, até chegar nessa cena polêmica da Saga Cell, que o Gohan não gosta de lutar, não quer treinar, não quer não sei o que, né? Ali parecia que é o Toriyama mudando de novo a chavinha. Tudo isso valida a caracterização do garoto durante o arco de Cell, demonstrando realmente querer ajudar os amigos no campo de batalha, não demonstrando medo de enfrentar os androides ou mesmo o Cell segunda forma quando para salvar Piccolo, né, que eu denoto também nessa cena que ele fala, eu não quero desperdiçar todo o meu treinamento, ou seja, o Gohan poderia ter ficado para trás ali, né, como dá a entender, e aí o Gohan fala, não, eu também quero ajudar, eu não quero desperdiçar todo o meu treinamento, ou seja, ele mesmo via valor no próprio treino. E aí quando o Piccolo ali estava em perigo, o próprio Gohan fala, nossa, eles vão matar o Sr. Piccolo, tem que ir lá ao campo de batalha. Ou seja, o Gohan, apesar de não ter a mesma paixão do pai pelas artes marciais, ele sempre treinou por necessidade e por querer ajudar os amigos, né? E ao longo disso ele demonstrava também um certo prazer, né, de poder praticar as artes marciais, que é algo que conectava ele com o pai e com o Piccolo. Então faz sentido ele gostar um pouco também. Aqui, ó. E o garoto também demonstrou gostar de treinar com Goku na Sala do Tempo, se surpreendendo em ver que o pai queria que ele o superasse, mas entendendo o seu desejo e se esforçando para isso. Aqui temos uma amostra de gentileza de Goku como um tutor. Incentivando o Gohan a não desistir de se transformar em Super Saiyajin, dizendo-lhe que é normal ter dificuldades e que o importante era continuar tentando, dando-lhe pausas necessárias para descansar, etc. Ou seja, aqui é muito importante, você vê o Goku falando, se mantenha assim, tente conter a euforia de pouco em pouco. Aí o Gohan fala, pô, é complicado, papai. Aí ele fala, vamos com calma, descanse um pouco, eu vou cortar o seu cabelo, tá muito comprido. Ou seja, aqui a gente vendo finalmente o Goku nesse papel de tutor, e comparando com o Piccolo, demonstra como ele sempre tratou o Gohan com muito mais carinho, tem muito mais paciência, né? Falava com ele com mais calma, dava mais descansos, ou seja, a atitude aqui do Goku era muito mais realmente de um pai, de alguém mais preocupado, de um bom professor.
Ó, ele nunca exigia de Gohan além de suas reais capacidades. E o mais importante, tratava-o sempre como uma criança, com paciência e carinho. Acho que eu não preciso fazer mais nenhuma comparação com os métodos do Piccolo, né? Aqui, novamente, a gente tem outro momento, não é só ali, né, que o Gohan fala, ele tá tentando, ele fala, não consigo. Aí o Goku fala, não se preocupe, eu e o Vegeta penamos muito até conseguir, você está indo bem. Ou seja, incentivando ele, não desista, vai com calma, né, aos poucos você vai chegar lá. Ou seja, de novo, a caracterização muito boa do Goku, que demonstrava que ele não era, sei lá, como o Goku não entendia o conceito de família, não conseguia entender que o Gohan era uma criança, então ele, sei lá, por ser muito burrão, ele não entendia que ele não deveria forçar demais o Gohan. Só que não, o Toriyama caracterizava bem o Goku, entendendo que o Gohan era uma criança, que deveria pegar mais leve com ele, com calma, tratava ele com carinho e tudo mais. O Arco de Cell é o melhor para analisarmos como o Goku se relacionava com seu filho e como o protagonista dessa história amadureceu ao longo da obra. Ou seja, a gente não tá vendo só um Goku que, apesar de ser adulto, ele ainda é tratado como muito infantil, parecendo, né, o Gokuzinho lá do clássico. Ele entendia, ele agia mais como um adulto até, né? Não era muito forçado como um adulto, mas ainda assim ele entendia que o Gohan era uma criança e tinha que tratar ele com calma, com carinho e tudo mais. Muitos não se lembram por ser um momento bastante sutil, mas o Goku decidiu aproveitar os dias antes dos Jogos de Cell para que o Gohan passasse um tempo com Dende e Kuririn, podendo brincar e relaxar durante aqueles dias de paz, em vez de só se focar em treinar mais e mais, né? Eu coloquei a imagem aqui também. Assim como temos um momento deles fazendo piquenique, com o Goku demonstrando ter aprendido a dirigir, atendendo aos caprichos da esposa, não sendo apenas alguém que vive em função das artes marciais. Ou seja, é outra coisa que a galera também não lembra, né? O Goku ali demonstrou que realmente atendeu a esse capricho da esposa, que apesar de ele ser super veloz, ter o teletransporte, poder levar ela pra lá e pra cá, ela queria poder passear com a família, né, com o carro ali. Então até nisso o Goku foi atrás e fez, né, e realizou esse desejo da esposa, assim como tem essa cena do piquenique, né, que rola ali antes dos Jogos de Cell. Ou seja, o Goku, apesar de não parecer, ele era um tanto atencioso com a família, né? É outra coisa que acaba se perdendo com o tempo, né? Que parece que o Goku ele só se importa de, sei lá, ele gosta da família, mas ele não se importa de passar tempo juntos e tudo mais, sendo que na saga Cell a gente tem esse momento de paz ali que demonstra isso. Nesses pequenos detalhes, podemos supor que o Goku era uma figura muito saudável para o Gohan, dando-lhe um sopro de ar fresco em sua rotina pesada de estudos, que provavelmente seria a definição de todo o seu cotidiano caso ele convivesse apenas com a Tite. Mas voltando à questão das batalhas, Goku passou a compreender o grande potencial de Gohan e queria que o filho o superasse, e isso só porque o garoto demonstrou ao longo de toda a sua convivência com as artes marciais um grande desejo em proteger a todos. E aqui eu coloco para denotar, né, que ele atacou o Freeza com tudo, né, fala, concentrei todas as minhas energias, ou seja, ele tentou ali no ataque realmente matar o Freeza, né, pra proteger os amigos, tanto que o Piccolo ali tava tomando uma surra, e aí o próprio Piccolo fala, estou orgulhoso de ver, né, o quanto que você cresceu, estou orgulhoso de ver o seu poder. Ou seja, o próprio Piccolo ali não era alguém que falava, Gohan, você é muito criancinha, então eu vou tirar você do campo de batalha. Não, o Piccolo sempre também entendeu o potencial do Gohan, mesmo ali na saga Freeza, que ele já tratava o Gohan com mais carinho, e não achava absurdo ele atacar com tudo ali o grande vilão, né? Goku foi super atencioso e paciente com o Gohan em seus treinos, mas também em demonstrar na prática que os poderes de Cell não eram tão surpreendentes assim, motivando o garoto a acreditar em seus poderes, podendo lutar contra o vilão sem qualquer dúvida. Eu coloco a página que ele fala, o poder oculto do Gohan é muito maior do que a gente pode imaginar, né, que ele entendeu isso melhor com o treino na Sala do Tempo, né? E aí ele fala, diga, Gohan, você achou o nível de luta, da luta entre mim e o Cell demais pra você? E aí o Gohan fala, não achei, mas vocês estavam poupando forças, não estavam? E aí o Goku fala, não, eu não sei quanto ao Cell, mas eu lutei com tudo. Ou seja, o Goku tava deixando claro, eu lutei com tudo mesmo, eu tentei vencer o Cell com tudo, mas eu não consegui. E ainda assim você não achou impressionante, ou seja, isso denota que você já me superou. Que, pra você não pareceu uma luta muito absurda, sendo que eu lutei realmente com tudo. E aí depois, tanto que ele fala, né, vai Gohan, recupere a paz do nosso mundo, seu sonho não é acabar com esses conflitos e se tornar um grande cientista? Ou seja, o Goku sabia desde sempre, ele entendia que o Gohan não tinha essa grande paixão pelas artes marciais como ele tinha, e ainda assim, tendo o seu potencial e lutando sempre para ajudar os amigos pela necessidade, ele falava, Gohan, eu tô denotando aqui que você realmente é o único que tem o nível para vencer o Cell, e lute pela paz do mundo para você poder realizar o seu sonho. Ou seja, ele entendia qual era realmente o sonho do Gohan. Goku até chega a dizer que sabe que o filho visa se tornar um grande cientista e em momento algum demonstrou tristeza pelo garoto não ter a mesma paixão pelas artes marciais. Tanto por isso que ele tenta motivar o Gohan a lutar pela Terra com base no verdadeiro sonho do filho. Ele entende
o que é mais importante para o garoto e sabe que o Gohan nunca se negou a dar o seu máximo para proteger a todos. Então, na mente do Goku, todos os passos cuidadosos que ele deu eram ideais para que o Gohan pudesse brilhar naquele momento. E aí eu ressalto novamente, tem esse momento que, após o Goku tentar tirar o Gohan do campo de batalha, o Gohan pressente que seu pai está em apuros e decide voltar, né? Meu papai está em perigo e morrerá se eu não ajudá-lo. E aí até o Gohan fala, mas você não sente esse poder? O que a gente vai poder fazer? Né? Ou seja, o Kuririn ali tenta falar, pô, não tem o que a gente fazer contra o Vegeta. Ele fala, eu sei, mas eu preciso voltar, eu preciso ajudar o meu pai. Ou seja, o Gohan nunca se negou a lutar para ajudar os outros. O que o fez não querer realmente lutar com tudo contra o Cell foi o seu desgosto em ter que matar alguém, um conflito novo pra ele, mas que o próprio Goku pareceu ter a partir da fase Z da obra, né? Aí eu coloco o Gohan falando, eu não quero lutar, eu não gosto de matar, nem quando o adversário é um sádico como você. A gente vê também o Goku, né? Ele falando, ele não tem mais condições de lutar, pega o Suma da Terra, ele fala isso pro Nappa, depois ele fala isso pro Butter e o Jizz. Ou seja, o próprio Goku, ele tinha esse negócio de, eu não quero matar, se eu puder, ou resolver no diálogo, ou mostrar que eu sou muito superior e botar medo no meu inimigo e fazer ele recuar e fugir, beleza. Ou seja, esse conflito até fazia sentido pro Gohan, né? De ele, pô, eu não quero matar, não é algo legal, né? Ninguém quer normalmente matar o seu próprio inimigo, né? Ele fala, toda essa preparação serve de argumento para a polêmica cena da Semente dos Deuses. Muitos sempre julgam essa atitude como a chave para classificar o Goku como um péssimo pai, se esquecendo de toda a preparação dele para que o Gohan compreendesse que poderia vencer o vilão, né? E aí que eu coloco a cena do coiso, né, da Semente dos Deuses, mas aí quando o Gohan ele começa a lutar, o próprio Piccolo fala, aquele é o Gohan, o tão pacato Gohan, e o Vegeta fala, como aquele moleque desenvolveu um poder de luta tão grandioso, não pode ser. Ou seja, todo mundo ficou realmente surpreso com o poder do Gohan ainda antes do Super Saiyan 2, demonstrando realmente como ele havia superado seu pai. De novo, o Goku fez toda a preparação para isso. Goku lutou contra Cell e demonstrou que o único que realmente poderia vencer o vilão, né, era o Gohan, que ainda que poderia vencer o vilão, né, que o vilão ainda estava escondendo o seu verdadeiro poder. Pera, eu vou ler de novo aqui, Goku lutou contra Cell e demonstrou que o único que realmente poderia vencer o vilão, que ainda estava escondendo o seu verdadeiro poder, era o seu filho, que foi o único a não se assustar com os poderes dele. Ou seja, eu ressalto de novo, todo mundo ficou impressionado com o poder do Cell, o Goku lutou com tudo, viu que realmente não podia vencer, e o único que não ficou impressionado com a luta foi o Gohan. Ou seja, até ele depois fala, não, espere até o Gohan explodir de raiva, a raiva vai fazer ele revelar a sua verdadeira força, que o próprio Goku demonstra também preocupação, ele fala, só veremos o Cell derrotado se o Gohan liberar o seu poder oculto. Ou seja, ele não tava ali jogando o Gohan pra, vai se divertir ali, lutar com o Cell, eu acho que você vai curtir essa luta e tudo mais. Não, até pelas expressões ali de desespero do Goku, ele demonstrava que realmente ele tava colocando o Gohan ali por necessidade, porque o Goku tentou lutar com tudo antes, não conseguiu, né, e aí o único que poderia vencer era o Cell. E caso algo desse errado, o Goku estava ali para ajudá-lo, como demonstra ao pedir uma semente dos deuses ao Kuririn, visando ajudar o filho que só estava perdendo por insegurança própria. Já as palavras do Piccolo, enquanto para muitos soam como verdadeiras, não poderiam estar mais erradas e serem até irônicas, levando em conta como ele tratou o Gohan naquela época, em que era muito mais jovem, imaturo e não tinha real experiência de batalha. Ou seja, naquela época, o Piccolo forçou muito mais o Gohan, e ainda assim a galera esquece e fala, mas fazer o que? Ele não entendia e tudo mais, e passa um pano ali pro Piccolo. E agora, com o Gohan mais velho, tá estando muito mais preparado, aí a galera fala, nossa, mas é absurdo o fato de que você colocou ele, que ainda é uma criança. Tá, ele ainda era uma criança, mas muito mais poderoso que todo mundo, muito mais maduro, muito mais bem preparado pra realmente poder lidar com o Cell do que foi a preparação do Piccolo pra ele lidar com o Nappa. Então eu falo aqui, agora que o garoto estava mais maduro, mais experiente, era realmente o único que poderia vencer, fazia muito mais sentido ele estar na posição em que estava. Ou seja, tem todo esse discurso do Piccolo, mas estava errado, como eu denoto depois, Pra quem sempre gosta de comparar atitudes do Piccolo com as do Goku, para exaltar que o Piccolo era o verdadeiro pai do Gohan, temos aqui uma situação que nos prova o real contrário, pois o contexto ao qual o Goku colocou o Gohan era muito melhor do que o contexto em que o Piccolo forçou o Gohan a lutar contra o Nappa. E mesmo quando a situação sai de controle e o Goku se vê obrigado a se sacrificar para pagar pela arrogância do filho, impedindo a destruição do seu planeta, suas últimas palavras para o Gohan foram positivas, jamais culpando. Por fim, ele pede desculpas a Tite por entrar novamente em uma situação onde precisarão se separar, demonstrando não se esquecer do desejo de sua esposa para que ninguém morresse. Ou seja, novamente a gente vê uma atitude legal do Goku. Ele não culpou o filho em nenhum momento por ter sido arrogante, né, e tudo mais. Ele elogiou o filho,
falando que ele fez um bom trabalho, né? Ou seja, novamente, uma caracterização ali que parece a de um bom pai ou um bom professor, né? Que às vezes, mesmo com a criança fazendo besteira ali, você vai e elogia, você dá um reforço positivo, né? Eu acho que isso que é legal de notar na caracterização do Goku antigo, como ele sempre foi essa figura carinhosa para o filho, né? E nunca exatamente culpando ele por nada e até pedindo desculpas a Tite, porque antes a Tite fala, não morra, não sei o que lá. Aí, infelizmente, ele não pode cumprir a promessa de não deixar o Gohan lutar, ele teve que deixar o Gohan lutar. Infelizmente, ele também não pôde cumprir a promessa de ninguém morrer, né? Porque ele teve que se sacrificar pelos outros. E é aqui que leva ele a ficar mais um tempo afastado do filho. E mesmo quando comunicou os amigos que gostaria de permanecer no outro mundo para evitar atrair mais problemas para a Terra, ele fez isso com um tom super positivo, tentando levantar o humor da galera, né? Tanto que até o Kuririn fala, ele é um morto tão animado que não dá nem vontade de chorar pela morte dele, né? Ou seja, o Goku sempre sendo essa figura positiva. Ele deixa claro que entendia a tristeza que sentiriam, e mesmo que a sua base para decidir se afastar seja meio vaga, baseada em uma crendice, ainda há de se dar valor ao sentimento por trás da ação, com ele priorizando a felicidade dos amigos em detrimento de poder estar com os mesmos. Né? É uma outra coisa que a galera não entende. Que ele fala, uma vez a Bulma disse que eu sempre atraio caras maus, e pensando bem, ela tem razão, acho que até ela vai ficar mais segura sem mim, né? Até o senhor Kaiô concordava com o Goku. Ou seja, apesar de ainda assim, sabe, meio crendice, ele atrai os maus, mas ainda assim, claro, a gente entende que o Toriyama ele queria meio que aposentar o Goku ali, né, e passar a bola pro Gohan, né, na Saga Buu. Mas ainda assim, a base que sustenta a argumentação do Goku é novamente um sentimento mais altruísta. Ele não tá fazendo isso tipo, beleza, já resolvi a situação, agora eu vou ficar curtindo aqui a minha vida no outro mundo, treinando com vários mestres de artes marciais e tudo mais. Não, ele fez isso pensando nos amigos. Eu vou me afastar porque eu tô atraindo caras maus e eu quero que vocês vivam em paz. E agora o Gohan me superou, então ele pode proteger a Terra, né? E ele já sabia que o Gohan também estaria em boas mãos ali. Lá, ele poderia continuar os estudos dele, finalmente, que ele quer, né? E o Gohan já sendo agora tão mais forte que o pai e autossuficiente, né? Então ele, querendo ou não, apesar de soar meio forte, ele não precisava mais do pai, né? O pai já tinha passado tudo que ele poderia passar pra ele, né? Os bons ensinamentos, o carinho, né? E os treinos pra tornar ele mais forte, ele já tinha passado. Então meio que fecha ali o ciclo, né? Se a história acabasse aí, né? Estaria mais de boa. E vale ressaltar que se fosse apenas uma desculpa para o Goku ficar no outro mundo e treinar com guerreiros formidáveis, como muitos acreditam, então ele teria dado para trás há bastante tempo, já que o vemos dizer na Saga Buu que nunca encontrou alguém tão forte quanto ele por lá. Ou seja, mesmo nisso, não dá para sustentar. De falar, não, mas realmente eu acredito que ele ficou lá só porque ele queria treinar. Mas não faz sentido, porque ele falou que ele nunca encontrou alguém tão poderoso quanto ele por lá. Ou seja, se ele ficasse na Terra, além de ter o filho agora que era mais forte que ele, podendo treinar, ele teria o Vegeta, né? Ele poderia ter... O Trunks até voltou para a linha dele, né? Então, pelo menos, Vegeta e Gohan ali, talvez um pouco o Piccolo, já estaria mais pareável com o poder dele. Mas não, ele fala, né? Ele deixa claro na Saga Buu que ele não encontrou ninguém parecido com ele no outro mundo, né? Ninguém ele que conseguisse igualar o Ki e tudo mais. Ou seja, não dá para sustentar isso. Logo, mesmo estando num ambiente onde não teria rivais ou parceiros de treino tão fortes quanto Gohan e Vegeta, Goku ainda decidiu permanecer morto, por acreditar que seria o melhor para os amigos e familiares. Por fim, temos a Saga Buu, onde não vemos um papel paternal tão forte em Goku, mas ainda existem momentos bem bacanas, onde o Gohan demonstra imensa felicidade em estar novamente com seu pai, até se animando a voltar a treinar e batalhar por conta da presença dele ali novamente. O que a gente vê aqui, né? Você tá falando sério, você vem participar do torneio de artes marciais, né? E vai lembrar que o próprio Gohan, ali agindo como um herói e tudo mais, demonstrava, né, um apreço dele pelas lutas. Temos o belo momento em que o Gohan, após terminar de passar pelo ritual do Kaioshin Ancião, se despede do pai com carinho e decide pela primeira vez, por conta própria, usar um uniforme similar ao do seu pai para homenageá-lo. Outra coisa muito bonita, né? Que demonstra a admiração pelo pai, mas também pelo lado guerreiro dele, né? Que ele sempre admirou. Depois de usar o Kamehameha no confronto final com o Cell, conectando-se mais ao pai como guerreiro, agora o tínhamos lutando trajado como seu herói, aprofundando ainda mais a sua conexão com o Goku. É isso que é legal, né? Porque por muito tempo o Gohan era muito ligado ao Piccolo, só ao Piccolo. Aí depois ele usa o Kamehameha, que ele não usava antes, e agora luta trajado como pai, né? Com o mesmo Dog do Goku.
Tipo, tudo isso vai conectando o personagem mais e mais ao Goku. Então é muito forçado que depois chega as novas produções e aí o Gohan basicamente só interage com o Piccolo, só veste a roupa do Piccolo, né? Eles foram tirando essa conexão que ele tinha com o pai. Porque se por um lado é legal a amizade dele com o Piccolo, né? O Piccolo sendo o mestre dele, tipo, porque tem esse contraste interessante de ser o antigo grande rival do Goku, que treinou o filho dele e tudo mais. É legal, é bom manter isso, mas também era legal como o Toriyama não desvalorizava totalmente o Goku como alguém que era totalmente afastado do filho. Por mais que o seu pai não tenha estado presente em todo o seu crescimento, em nenhum momento o vemos demonstrar desprezo por Goku, né? E aqui tem mais algumas cenas que ele abraça o pai, né? Demonstra felicidade. É claro que ele demonstrava tristeza e saudades pelo afastamento, mas ele entendia os porquês e, quando podiam estar juntos, o garoto parecia super feliz, se entrosava bem com ele, não possuindo uma relação meio estranha por terem sido forçados a se afastar em alguns momentos e tal, né? Mais alguns momentos aqui dele... Ele meio que agarrado no pai ali, pertinho do pai, né? Demonstra esse carinho, essa proximidade entre os personagens. Gohan viveu muitos anos com Goku, muito mais do que com o Piccolo, há de se dizer, e herdou muitas coisas dele, se tornando tão bondoso, forte e até mesmo meio inocente como o pai. É outra coisa que vai lembrar, né? O Piccolo treinou. Se a gente for levar a sério mesmo, ele treinou o Gohan por cerca de 5 meses. Porque 6 meses ele deixou o Gohan se virando lá nas montanhas para aprender a se virar, e 5 meses ele treinou porque os Saiyajins chegaram um mês adiantado. Então ele treinou / cuidou ali, mais ou menos, né, na base de espancamento, com 5 anos. Aí depois, beleza, teve o sacrifício bonito, né, que ele fala, você foi o meu primeiro amigo, né, tanto que vale reforçar que nunca há um diálogo do Gohan falando que vê o Piccolo como pai, ou do Piccolo falando que vê o Gohan como filho. É sempre falado que é mestre e melhor amigo, né, e eu acho legal reforçar isso, porque se o pai é o Goku, é legal que o Piccolo seja o mestre e melhor amigo. Ou seja, o Piccolo ele cuidou ali mais ou menos do Gohan, cuidou novamente de maneira muito forçada, né? Não da maneira ideal, por 5 meses. Aí depois teve o sacrifício, depois teve as batalhas lá contra o Freeza, e aí treinou junto com o Goku e o Gohan por 3 anos. Pelo que a gente sabe, nunca realmente ajudou o Gohan a estudar, apesar de o Piccolo ser inteligente, faz sentido, né? Ele não estudar essas coisas tipo ciência, biologia, essas coisas, não parece que casa com o Piccolo, né? Ou seja, nunca proveu alimentação, né, dinheiro e estudos para o Gohan, que seriam os déficits as falhas do Goku como um pai, né? Se nesses pontos o Goku falhou, o Piccolo não foi lá e supriu isso, né? Não, o Piccolo também não até por realmente não ser o pai do Gohan e não precisar fazer isso, mas não é como se, então sei lá, o Goku tá afastado, e aí eu que me vejo como talvez uma figura paternal pro Gohan, eu vou lá e vou, sei lá, ajudar financeiramente de alguma forma, sei lá, talvez usando os poderes dele, eu vou ajudar com os estudos, vou viver mesmo na casa ou pertinho da casa do Gohan, né? Isso nunca ficou claro. Então o Piccolo, ele via realmente o Gohan como um grande pupilo e melhor amigo, mas ele não cobriu ali as falhas do Goku como pai. Que existem essas falhas, vale ressaltar, não tô falando que o Goku foi o melhor dos pais, ele teve suas falhas, mas ainda assim tudo dá a crer, pelo menos no mangá original, que ele era uma boa figura pro Gohan. Do seu próprio jeito, ele foi um bom pai pra ele. É isso que eu tô querendo reforçar aqui. Aqui, ó. O Gohan não herdou a mesma paixão pelos combates, mas parecia gostar dos treinos, embora tivesse dificuldade em casar isso com seus estudos. Gostava de poder ajudar os outros, até mesmo desenvolvendo um senso de justiça bem forte, né? Que a gente vê também isso depois refletindo lá no Grande Saiyaman, que ele se fantasia de herói pra poder ajudar a galera. Ou seja, o Gohan não é como se ele odiasse lutar. Ele não tem a mesma paixão do Goku de dedicar sua vida a isso, né? Porque ele tem a paixão dos estudos ali. Mas ele gostava, quando ele podia treinar, quando ele tava ali no campo de batalha, ele lutava a sério, né? Ou seja, ele parecia gostar pelo menos um pouco. E aí, quando ele via, sei lá, uma injustiça, né? Por ter esse forte senso de justiça, ele salvou primeiro uma galera lá na cidade de Satã, e aí depois, pra tentar fugir da escola ali, de ser reconhecido, ele se fantasiou como herói, mas ainda assim fazia as poses, né? Parecia curtir toda essa vibe de poder agir como super-herói. Ou seja, é muito difícil você falar que ele não gostava de lutar em nenhum nível, né? E não menos importante, em várias ocasiões o Gohan demonstrou ter orgulho de seu pai ser um grande guerreiro, né? Tem uma cena bem bonita aqui no final da Saga Cell, né? Mas mesmo sendo um filler, ainda assim tem momentos assim no mangá, como eu denotei ao longo de toda a thread, né?
Portanto, eu não tenho dúvidas de que, para o Gohan, o Goku foi sim um bom pai. Não o mais presente, talvez não o melhor dos pais na idealização da Tite ou quem quer que seja, mas definitivamente uma figura de respeito e admiração para o seu filho. E aqui eu até falo, claro que aqui eu tô descontando tudo sobre o Super, mas desde sempre existe essa discussão sobre o Goku ser ou não um bom pai pro Gohan. Então eu acho válido levar em conta apenas a obra original, que foi 100% feita pelo Toriyama, né? Porque vale reforçar de novo, Dragon Ball Super teve bastante participação do Toriyama, mas não foi 100% feito por ele. E aí, sendo feito 20 anos depois, talvez o Toriyama mudou de ideia e tudo mais, e sendo a obra principal, a obra original, os 42 volumes ali, né, do lançamento de 84 até 95, esse é o Dragon Ball mais importante. E desde sempre existe essa discussão. E se a gente pegar o mangá original, realmente feito 100% pelo Toriyama, escrita e arte, ali a gente dificilmente vê o Goku como um mau pai. Não o melhor dos pais, mas ainda um pai legal pro Gohan. Ah, e eu também ressalto aqui, ó. E também vale ressaltar que não importa o que o próprio Toriyama pensa sobre o Goku como um pai. Como que ele disse na edição 36 dos fascículos chamados Dragon Ball Mangá Lendário, lançado em 2008, né? Que aqui eu até... É aqui que eu reforço, ó. Ele dizer que o Goku é um desastre como pai, com o Gohan o considerando um mau exemplo, e com o Piccolo sendo uma espécie de pai espiritual pro garoto, não faz sentido, pois nada disso se casa a todos os exemplos que podemos encontrar na obra original. E até aqui, ó, eu acredito que o Gohan o considerava um mau exemplo. E depois ele reforça, e o Piccolo se converteu em seu pai espiritual. E por que é importante entender isso? Porque, por mais que seja importante levar em consideração o que o autor pensa sobre a obra, como ele escreveu e tudo mais, a gente precisa sempre também separar um pouco o autor da obra, né? Em alguns casos, porque não é sempre, né? Não é em tudo. Mas, por exemplo, esse caso, para esse lançamento em 2008, né? Que dá dá mais de 10 anos após o término do mangá original, né? Que foi em 95, então 2008, né? Dá uns 13 anos ali, com o Toriyama declaradamente falando que não relia os seus mangás e vivia esquecendo das coisas, comentando ali de cabeça, é bem provável que ele estava lembrando, né, mais das coisas ali de uma maneira não muito detalhada, né, detalhista. Porque, que nem eu falei, eu passei por essa thread toda, né, por esse vídeo todo, mostrando em todas essas instâncias que, apesar do Goku não ser o melhor dos pais, ele ainda era uma boa figura pro Gohan. E aí eu falar, mas o Piccolo se converteu em pai espiritual. Por exemplo, eu posso aceitar você falar que eu não acho que o Goku é um bom pai, porque pra você o bom pai ele tem que estar presente 100% do tempo e tem que dar dinheiro pra sustentar a família. Beleza. Mas o Piccolo fez isso? Ele estava presente a todo momento e ele ajudou, sei lá, nos estudos e na questão financeira? Não ajudou. Ao que a obra original dá a entender, né? Que nos foi mostrado, tudo que o Toriyama desenhou e escreveu ali, não. Então, como que você vai considerar o Piccolo realmente um pai melhor do que o Goku, né? Um pai espiritual pra ele? Não tem. Então, isso aí é o Toriyama basicamente falando besteira. E tanto é besteira que depois eu até provo que daí tem uma incoerência de fato. Porque eu até falo, ó, e nesse mesmo comentário, o Toriyama falou que o Goku não foi feito pra ser um professor, apesar de a gente ter visto como ele saiu super bem instruindo seu filho, e disse até que o Goku prefere treinar sozinho, o que vai contra basicamente todos os treinos do Goku no mangá original. Ou seja, Toriyama falando besteira por ser esse autor esquecido e tá provavelmente falando ali de cabeça pra esse lançamento aí de mais de 10 anos após o mangá original. Porque se a gente for levar mas eu vou levar tudo em consideração que o Toriyama fala. Então você está levando em consideração também esses dois comentários que não fazem sentido. Que é ele falar que o Goku não serve para ser um bom professor, sendo que a gente viu que ele instruiu o Gohan muito melhor do que o Piccolo instruiu. E ainda falou que o Goku prefere treinar sozinho, sendo que o Goku sempre prefere treinar sendo instruído por vários e vários mestres. Tanto que ele é o personagem que mais teve mestres ao longo da obra. Então não faz sentido esse comentário do Toriyama, né? A gente não pode levar 100% a sério o que o Toriyama fala. Às vezes ele se contradiz, muitas vezes porque ele próprio esquece das coisas. Enfim, aí eu chego no final, né? Mostro mais algumas imagens legais, claro, fan-arts, mas que são bem legais de ser vistas, né? Do Goku ao seu próprio jeito simples, né? Sempre interagindo bem com a família. E esse aqui do piquenique, né? Também lembra aquela arte oficial do Goku fazendo um piquenique com a família. Ou seja, na minha opinião, descartando claramente ali o Goten, né, que a gente não viu muito um papel paternal do Goku ali, mas ainda parece interagir bem com ele, o Goten parece amar bastante o Goku, ou seja, é muito difícil você falar que o Goku é um péssimo pai, é um mau pai, talvez não seja o melhor dos pais, talvez não seja um pai ideal, ele realmente falhou em algumas coisas, mas até pela forma com que a gente sempre viu o Gohan demonstrando muito amor pelo pai,
não dá pra falar que o Goku é um mau pai. E mesmo que você possa ter a sua opinião e falar que ele é um mau pai, para o Gohan, que é quem realmente importa, ele via o Goku como um bom pai. Entendeu? Então essa a minha opinião. Mas me digam aí o que vocês acham. Se mesmo após toda essa thread, todo esse vídeo feito com todas essas coisas, você ainda acha que é um mau pai? Sei lá, me diga o porquê, tudo bem, né, variar de pensamento, mas eu espero que, no mínimo, tenha trazido mais reflexões pra você, né? Que esse vídeo sirva pra ajudar um pouco a entender como existem várias e várias nuances, principalmente no mangá original, que mostravam ali uma caracterização mais madura até do que muita gente lembra do Goku, né? Dele tratando o Gohan com carinho ali, sabendo dialogar com ele como se fosse criança, né? Nunca gritando com o garoto e tudo mais, sempre tratando com esse carinho, né? Se vocês curtiram o vídeo aí, curtam, compartilhem, comentem, né? Mesmo que não tô com paciência pra comentar muita coisa, comenta um negocinho simples, fala, pô, achei legal, manda um emojizinho, qualquer coisa ali ajuda, né, no engajamento do vídeo. Verifiquem a sua inscrição no canal, o sininho e tudo mais, né? Deem essa força, acompanhe a gente nas redes sociais, na Twitch, para não perder as lives e tudo mais, e até a próxima.